Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana, Eletroeste. Sábado para falar do nosso agro, agora 9h15, 21 graus de temperatura, 61% de umidade, sensação de 24 graus, umidade de 99% e vento de 8,8 km por hora. Muito bem, tem uma semana que vai nos tenteando aqui de dar uma aliviada. Estamos mais perto do fim da seca do que do início, né? E a gente tem uma condição, um fenômeno que eu acho que acontece aqui em cima da gente, que tem uma formação de um barrado de ar quente que impede essas frentes de entrarem. E acontece que quando vão caindo essas chuvinhas, por mais que sejam poucas em alguns locais, como ali em casa de Itapotocá, ele na entrada da Santana Velha deu 8 milímetros, então, e teve lugar que deu 40, né? Então, mesmo que sejam em locais diferentes, assim, as frentes frias estão entrando. Então, acontece de que estamos perto do fim. Vamos olhar pelo lado, tentar achar um lado bom da coisa, né? Mas tá bem. O dia de hoje aqui vamos conversar sobre essas dificuldades desse ano, né? E tendo propriedades diferentes de sistemas de produção diferentes das propriedades, e como elas estão vendo para enfrentar um 2023, né? E como estão se organizando, e até mesmo vamos passar um pouco por mercado, e não só do Brasil, vamos passar do Uruguai também, pela experiência de quem aqui está. E aqui conosco tá Marcelo Cairoli da Reconquista Agropecuária. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Charrua, do Charrua Rural. É um prazer muito grande poder dividir a mesa com o Luiz Neto e contigo para falar desse assunto que é tão presente no nosso dia a dia. Muito bem. E como já disse Marcelo, também está conosco aqui o Luiz Neto, da Estância Paraíso. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Charrua, Marcelo. Um assunto que vai dar bastante comentário hoje. Pois é. Esses passes aqui, Roger, são complicados, né? De conseguir esse passe desse time, né? Mas tá bem. Um dia tinham que vir aqui. Tia Marcelo, começo por ti. Até mesmo para quem está nos escutando, dá uma explicadinha de como funciona o sistema da própria Reconquista e até mesmo de outras propriedades que tu atende, que elas são diferentes, né? E de como vocês estão vendo e enfrentando esse ano. Principalmente em relação à comida e seca, assim. Depois a gente vai para mercado e tal. A Reconquista é uma propriedade localizada no município do Alegrete, bem na fronteira com Manuel Viana. Então nós estamos ali na beira do rio para lá, do rio Bicuí, do rio para lá é Manuel Viana, do rio para cá é Alegrete. A gente tá indo pela estrada de chão de Alegrete, é a penúltima propriedade do município do Alegrete. Uhum. Então a gente tem um microclima muito mais de Manuel Viana do que do Alegrete, né? Não, o Alegrete é o maior município do estado do Rio Grande do Sul, né? Essa rixa nossa entre Alegrete e Uruguaiana. Então, na Reconquista, a gente trabalha com lavoura de soja e trabalhamos com pecuária no verão. Inverno, aveias, e trigo e pecuária. Eu vinha comentando antes do início do programa com o Luiz. Na outra semana passada, nós tivemos uma chuva lá, que no acumulado dos 2 dias choveu no pluviômetro das casas 40 milímetros. No pluviômetro onde está concentrada a maior parte da lavoura de soja, que está muito sofrida naturalmente, choveram 8 milímetros.
E na beira do rio, seria no fundo da estância, vamos dizer assim, 0 milímetros. Então nós tivemos nos 3 pluviômetros diferentes essa variação de 0 a 40 dentro da mesma propriedade. Aqui nós trabalhamos numa propriedade na Barra do Quaraí ali, e ali também nós tínhamos 50 nas casas, 35 no pluviômetro da lavoura e no pluviômetro do fundo do campo 0. O que dá de distância entre uma e outra, mais ou menos, nessa em relação da Barra? Deve dar 5, 6 quilômetros. Uhum. Não mais do que isso. Depois nós tivemos ali na La Conquista, fica no fundo da Paineiras. Uhum. Tivemos uma chuva de 18 agora. No Sarandi nada essa semana. E na semana passada essa chuva geral, que choveu 22 na La Conquista, 50, 35 e 0. Aqui choveram 18 milímetros no Sarandi. Então assim, é uma chuva disparelha, que chove 50 num vizinho e nada pra gente, né? Uhum. E na nossa ótica, vamos dizer, a grande dificuldade que nós estamos tendo, que nunca havíamos enfrentado, por exemplo, na Reconquista, isso em todos os anos que eu acompanho, pelo menos, já passam de 20 anos, é a dificuldade de água para os animais. E a comida é uma dificuldade, sem dúvida alguma, mas hoje, para mim, o maior problema é que a gente tem que abrir campos. Isso mexe em todo o manejo, mexe no diminuir no tempo de entore, mexe a gente que trabalha também com touros, poteiro, para conseguir ter os reprodutores machos de diferentes cidades, por causa desse problema. Então realmente nunca havíamos passado, já havíamos passado por dificuldade de comida, não assim, mas já por dificuldade de comida. Agora, por dificuldade de água, é a primeira vez desde que eu acompanho de água para tomar. As propriedades daqui, da Barra, aqui da volta em Uruguaiana, elas não têm lavoura própria de vocês. Onde eu quero chegar é o seguinte. Não. Qual é a visão, a diferença que vocês sentem tendo lavoura de soja e tendo um campo posteriormente à lavoura de soja, se esse campo tem sobrado mais comida? A integração funciona melhor numa situação assim? A soja é plantada pela gente faz muitos anos, e o arroz, que é aqui em Uruguaiana, não é plantado, são áreas menores e aí a gente arrenda para terceiros plantarem. Não tenho dúvida que a lavoura de soja tem uma integração real com a pecuária, um melhoramento de campo ano a ano. Vamos lá, Bernardo. Eu, quando era pequeno, quando era guri, o campo da Reconquista... Faz anos isso. Familiar, quase. Familiarmente falando, era a chacota, era o campo de areia, era a terra ruim, coisa. O Sarandi era o... Filé. Não, era muito bom, e a Paineiras era o fenômeno, porque quem pagava tudo era a ovelha. Aí passaram-se alguns anos, o Sarandi virou o grande campo, a Paineiras pedra e a Reconquista chacota. Vamos dizer, areia lá, as terras de areia e coisa. A gente faz mais de 30 anos que planta soja e tudo, brigando com a seca e com a diferença, só que a fronteira agrícola do estado cruzou por ali, né? E hoje as propriedades já quase não têm cercas, já é um cenário muito parecido. Naturalmente, que não, pela falta de chuva, não temos a produção que tem em outras partes do estado. E hoje a valorização do campo lá é absurda, e não existe comparação em questão de valor de mercado com nenhum dos campos daqui. Então esse é um cenário, vamos dizer, são coisas que mudaram e que veio com a soja. Naturalmente que junto da soja, em anos bons de chuva, se pode plantar um milho, tu pode fazer um trigo no inverno, produção de sementes de azevém. Então é uma lavoura que realmente agrega bastante dentro do campo e produz comida, né? O ciclo da pecuária, para nós, vamos dizer, tu diminuiu a área do verão e tu aumentou, falando em horizontes, janelas de 10 anos, vamos dizer assim, a gente vai diminuindo, aumentando a lavoura, diminuindo a área de campo e aumenta o gado, né?
Então isso é o ganho colateral que a soja dá. E o meu pai sempre disse uma coisa para mim, como é uma propriedade mais terra de areia, muito mais difícil de manejar, do ponto de vista de estrada, uma erosão, o cara tá sempre consertando coisas, sabe? Então ele dizia, se a soja der 0-0, isso eu sempre escutei lá atrás, se a soja der 0-0 tá bom, justifica todo o maquinário e tudo para a gente lidar com a pecuária. Claro que o cenário mudou, mas desde o tempo que a lavoura de soja se colhia muito pouco, eles faziam uma lavoura camperona, justificava porque tu consegue ter toda uma estrutura de trator, de reta escavadeira, enfim, plantadeiras e tudo dentro da propriedade funcionando que te ajudavam no resto do ano na pecuária, né? Hoje o cenário mudou, a gente tem a transgenia da soja que possibilitou mesmo num ano mais seco, e enfim, algumas coisas, algumas evoluções nesse sentido, e do próprio de palha, campo, adubação, correção de solo e tudo, que mudaram um pouco esse cenário, mas a verdade é que a soja sim é uma grande parceira da pecuária. Mas é que vai ao encontro do que a gente sempre comenta, de não colocar todos os ovos num cesto só, né? E essa justificativa das máquinas é algo que eu fico raciocinando muito aqui. A gente também conversa muitas vezes da lavoura do arroz, que tem um maquinário absurdamente maior do que a da soja, né? E a necessidade muito maior de mexer o solo e outras coisas assim, e que é mais importante ainda tu ter um inverno, seja ele com uma lavoura, seja ele com pastagens, para justificar também esse custo de máquina que fica imobilizado no negócio, né? E a soja vindo ao encontro aqui, abrindo mais área aqui, eu acho que vai se tornar mais justificável ainda, né? Luiz, nessa mesma linha, tu pode trazer para nós também essa experiência do próprio Uruguai, né? Que tem um cenário diferente, acho que um mercado bastante diferente do nosso, né? Mas que a gente tem terras parecidas, né? E do que o Marcelo comentou, tem muita diferença ou não tem muita diferença? Bom, eu não esperava muito que a nossa conversa fosse para esse lado, mas tu não faz ideia de quão feliz eu fico de tocar nesse assunto. E até eu gostaria muito mais de falar nesse caso sobre a nossa realidade de Uruguaiana ou da Barra do Guaraí, porque a propriedade nossa aqui, ela é parte município da Barra e parte município de Uruguaiana, no qual quem administra ela é o Cláudio, meu irmão, e eu faço mais a parte técnica, porque na realidade a propriedade é uma propriedade familiar, onde todos são donos e todos participam diariamente, muito mais o Cláudio no dia a dia e eu na parte mais técnica e auxiliando no que for preciso. Só para dar eu administro uma propriedade no Uruguai que é de uma SRL, de uma empresa uruguaia, há 22 anos, com realidades um pouco diferentes, apesar de ter um rio no meio só, mas campos nativos de excepcional qualidade, campos que dentro do possível eu não deixei entrar a noni, e não existe a noni ainda, o pouco que eu tento combater, mas um campo de qualidade muito boa, um campo de cria e um campo que é dedicado à venda de genética. Essa é a situação simples assim, falando do Uruguai. Eu gostaria de entrar nessa conversa que o Marcelo começou e que tu pediu, que para mim é dos pontos mais importantes que eu acho que o Uruguaiana vai passar e está passando nesse momento, que é essa real integração entre lavoura e pecuária. E aí tu vai me perguntar por que tu está falando disso, porque a nossa propriedade está passando por uma mudança muito forte em relação a isso, muito, muito forte. Tu perguntou em relação à lavoura de soja em comparação à lavoura de arroz, em termos de maquinário, em termos de movimentação de solo, e realmente isso é uma coisa que hoje me incomoda bastante, porque não sou técnico, não sou agrônomo, mas sou campeiro e nós procuramos dentro da nossa propriedade produzir da melhor maneira possível.
Acho que a própria cultura de arroz, apesar de Uruguaiana ser um celeiro produtivo de arroz irrigado, considerado um dos maiores produtores de arroz irrigado do mundo, acho que nós vamos começar a passar por algumas mudanças, pensando realmente no pós-lavoura. O que eu quero dizer com isso? A carga de herbicidas que se está usando nas lavouras de arroz de Uruguaiana, principalmente buscando em controle de praga, arroz vermelho e etc., está deixando um resquício muito importante para a pecuária. E eu quero dizer isso porque durante um ano e meio, nessas áreas que saiu o arroz, realmente vem muito pouca comida. Muito pouca mesmo. E eu estou falando da minha realidade. Situações de troca de corte que a gente pode desmanchar. Teoricamente tem que ser cumpridos os acordos e contratos de desmanche de taipa, emparelhar, drenar, aplainar, nivelar, que muitas vezes não acontecem. Isso é a questão de ajuste entre parceiros. Tu planta um azevém e muitas vezes esse azevém nasce, fica vermelho e morre por resíduos de Kefix, de Mesetapir, e a gente vem sofrendo com isso há muito tempo. Acho que o Uruguaiana precisa se acordar muito sobre isso. Eu, há uns anos atrás, fui um dia de campo ali na granja do Schmidt, São João. Exatamente, que me permita o Tutinha e o Fernando. Por sinal, foi ali onde eu comecei a enxergar realmente, por não ter uma formação agronômica, o que realmente acontecia com os azevens e as pastagens posterior à lavoura de soja. Isso foi um dia de campo feito por eles e pela Universidade do Unipampa de Itaqui. Achei muito interessante e a partir daí eu comecei realmente a botar atenção nisso aí. Acho que se fossem realmente usadas as devidas dosagens indicadas, acho que esse problema não seria tão grave. Hoje é um problema muito grave na nossa realidade. E aí, se nós formos entrar em detalhes, eu te conto casos de terra virgem que nós tínhamos, que foram plantadas para semente e posterior a gente plantou um azevém de ótima qualidade. Não era saco branco, era um Camaro PGW com todas as condições, junto com trevo, vermelho, branco e cornichão. As leguminosas vieram bem, o azevém nasceu, ficou vermelho e morreu. Fomos ver e estudar e ir atrás e realmente chegamos à conclusão que esses resíduos são realmente muito, muito complicados em relação a culturas que a gente possa vir ou o pecuarista venha implantar posterior a essas lavouras. Então acho que isso aí é uma situação que vai ter que se ajustar, porque a pecuária hoje tem um valor agregado importante, não nesse momento de mercado, mas acho que vem mantendo um nível muito bom de preços, e essa situação é uma situação que dificulta muito a pecuária. Acho que a lavoura de soja em alguns locais de Uruguaiana, acho que cada vez mais vai se implantar. Acho que, obviamente, Uruguaiana é um município oveiro de solo, como eu digo, mas tem regiões que vai andar a soja. Solos mais profundos podem ser arenosos ou podem ser de basalto, mas acho que vai se implantar. Nós, na nossa casa, esse ano fizemos uma área de lavoura de soja pequena e uma área de lavoura de milho. Sofremos com a seca, isso que tentamos plantar no final de dezembro e começo de janeiro para passar, digamos assim, a parte braba da seca, que seria janeiro, a floração pegar mais fevereiro. Claro. A previsão seria essa, e mesmo assim a soja ainda estamos peleando, esperamos colher alguma coisa, e alguma área de milho também, outra se perdeu por várias situações de seca. Tentamos subsolar o solo para... Não foi irrigado? Não, sem irrigação, okay. Mas com subsolagem. Certo. Subsolamos toda a área de lavoura
com a ideia de ficar com água armazenada dentro do solo. O nosso agrônomo tem uma experiência importante na região de Bagé e Dom Pedrito, que é uma região que faz seca também, como aqui. Para te ter uma ideia, a lavoura com a seca do ano passado, a região de Várzea não foi subsolada e a região de Coxilha foi subsolada, e teve diferença de 33 sacos de uma lavoura a não subsolada lá em Bagé. Bagé e Dom Pedrito, a não subsolada de Várzea colheu 33 sacos, e a subsolagem de Coxilha colheu 62 sacos. Então, são experiências que estão entrando em Uruguaiana. Acho que seria um momento de tu, um outro momento, trazer alguém que de outras regiões que trabalhem em outras regiões que trabalhem aqui também para complementando aí o que o Luiz está falando. O ano passado é uma coisa gozada, porque a gente saía daqui com uma seca na estrada até um determinado ponto. Tu virava de Livramento para lá e pegou chuva. Então, Bagé, Candiota, Pinheiro, toda a Zona Sul e Dom Pedrito, do momento em diante choveu e colheram soja muito mais do que a nossa região de Alegrete, e a gente vinha numa crise hídrica até um determinado momento igual, e depois começou a chover e as lavouras mesmo na Zona Sul foram excelentes, né? Um pouco diferente desse ano, embora agora, 2-3 semanas atrás, de Rosário para diante, também começou a chover com uma certa normalidade. Então, como tu falaste no início do programa, tem alguma, provavelmente, o que tu citaste do excesso de calor, mas tem alguma coisa da micro-região nossa aqui que realmente as chuvas vinha previsão, e as chuvas passavam e pegavam num determinado ponto do estado em diante, né? Então, é interessante essa colocação do Luiz, porque a gente anda 30 quilômetros e muda completamente o cenário. Essa só para vocês terem uma ideia, voltando a falar um pouco de chuva, ali no Pastulhão, Paraíso, essa semana choveu 27 nas casas, e na lavoura, que está em linha reta 1.500 metros, 2.000 metros, choveu 15. Dentro, nessa mesma chuva que choveu 27 para nós, nas Três Marias ali do Rodrigo Fialho e da Agape, choveu 50, com pedra. Ali em casa não caiu pedra. Então, e ali dá 3 quilômetros entre uma e outra em linha reta. São chuvas oveiras, né? Chuvas oveiras que mudam e alteram de um lado para outro. E essa aí tu fez um vídeo, né? Que chega da pena, né? Colheu a lavoura. Não viu isso aí, Marcelo? Não vi. Colheu a lavoura. Um troço... olha, horrível de ver. Tu sabe, Luiz, que é um papo interessante esse que tu começasse, porque não tenho dúvida que não é privilégio teu, né? Essa condição. Tenho certeza que não, infelizmente. Mas eu vejo uma mudança, eu vejo um caminho sendo traçado já por diversos agricultores, propriamente dito, né? Porque não existe, no momento que o gado começa a se valorizar mais, que teve, né, a suba do mercado e tal, e o pecuarista se dá conta, tá valendo um monte, tá valendo bem, eu preciso fazer com que produza mais. Então sempre tem um momento que a água tá chegando no nariz e que, bom, agora eu tenho que me mexer e fazer acontecer, né? Então eu vejo essa mudança e eu acho que elas acontecem, elas vão sendo mais disseminadas aqui, pelo que eu vejo da nossa região, depois que gente grande, lavouras grandes começam a fazer, né? Porque por uma questão meio óbvia, assim, né? Pelo poder financeiro, né? Fazem as propriedades, é mais barato para o agricultor do que para o pecuarista, como a gente já falou, das máquinas, imobilização e tal. Então, eu vejo um caminho que eu não vejo muita volta. Até porque eu não vejo muita volta, Luiz, pelo seguinte: as mesmas áreas, que diferente de outras regiões, onde a soja entra numa coxilha, e que tu não precisa irrigar e tal, eu acho que é diferente aqui no Uruguaiano. As mesmas áreas de onde tem lavoura de arroz vão ser as lavouras de soja,
né? Então elas vão entrar numa rotação sobre esse aspecto muito mais intensiva do que outras regiões onde tu pode fazer numa coxilha fora da lavoura de arroz, né? Fora da rotação do arroz. E eu acho que até mais vai mudar, não vai ser agora, mas pra frente vai mudar até a nossa média de quantidade de cortes, sinceramente. E Tenho aí certeza disso. vai melhorar para a Tenho pecuária. certeza disso. Né? Mas tem um caminho longo a ser percorrido, que é uma questão de interação, de conversa, porque... Aprendizagem, né? Não só isso, mas a relação de pessoas vai ter que mudar. Claro. Porque vai ter que se conversar muito mais. E aí pode vir um monte de outro problema que a gente nem vai entrar aqui. Talvez tivesse trazer a Marta aqui, Marcelo. Uma psiquiatra, um psicólogo para esclarecer esse assunto, né? Tu tem toda a razão. Então, vou mandar um beijo pra Marta lá, pro João Francisco e pra Laura que estão escutando, e também pra Dani e pra dona moça Fátima. Tá lá? Vamos lá, Tá mandar lá. uma mensagem agora. Tchê, pra te ter uma noção, nós estamos com os projetos faz 2 anos ali na Paraíso, de áreas grandes de pastagem, trevo, vermelho na coxilha, branco na várzea, azevém, chicória, tentando incrementar e melhorar um pouco a rentabilidade da nossa pecuária. Alfafa, que tinha um problema cultural que diziam que não dava. Nós temos 20 hectares de alfafa lá, que de todas as pastagens, com a seca do ano passado e com a seca desse ano, é a que está firme, rapada, comida e na linha viva. Luiz, falando sobre a alfafa, né? Isso é evolução, né? Essa alfafa não é a mesma semente, não, a alfafa transgênica, que aceita a aplicação de... Não, essa nossa ainda não, porque nós procuramos... Tem muita gente fazendo pequenos pedaços aí para a área de cavalo e coisa, de uma alfafa transgênica que aceita a aplicação de defensivos, vamos dizer. E que mudou o cenário, que é o que passou um pouco pela soja, de uma outra forma, e que eu acredito hoje, e se tu falasse comigo há 10 anos atrás, eu não acreditava na soja uruguaiana, mas há uma evolução tanto do processo de planta, quanto do processo da cultura. Né? Espécies de soja. E do conhecimento, da tecnologia em si, né? Porque acaba que nessas outras propriedades também tem várias. A antiga área de arroz que a gente plantava na Reconquista, hoje é plantado soja. E uma das áreas é muito similar ao solo daqui. Claro que tu tem que drenar, arrumar, não é uma questão que tu consiga fazer num sopro, né? Mas também é possível. Então, não tenho dúvida de que as tecnologias, assim como a alfafa que tu está me contando, a soja vai chegar aqui. Não sei para ser cultura principal, mas que no consórcio com a pecuária é a melhor opção, não tenha dúvida. E a gente, dentro das propriedades da gente passou por uma, vamos dizer, antigamente eram propriedades grandes, eram outros cenários, o arroz é uma cultura importante, né, pro proprietário da terra, do ponto de vista de financeiro, agrega valor dentro do processo todo, mas a gente tem que ser protagonista dentro das propriedades da gente. E essa discussão que tu falou é uma discussão saudável, né? Mas a gente tem que ser protagonista dentro da propriedade. A propriedade tem que, no todo, dar certo. Não adianta a gente sacrificar o arroz pela pecuária, ou a pecuária pelo arroz. A conta final, o objetivo final da propriedade, seja ele financeiro, seja ele conceitual, tem que dar certo. E essa é uma discussão super saudável que acaba acontecendo, que hoje é muito diferente dentro da casa do Luiz do que provavelmente era 10 anos atrás. Totalmente, há 5 anos atrás. E que vai ser diferente daqui a 5 anos. Então hoje o processo tem que ser benéfico para a propriedade. Perfeito. Claro que ele tem que ser benéfico para a pessoa que planta arroz, tem que ser benéfico para a pecuária, mas no todo tem que ser benéfico para a propriedade. Para mim, essa talvez seja a grande discussão nossa conceitual do protagonismo dentro da propriedade da gente, sabe? O que a gente quer da propriedade? Cada qual, que nem ele falou, pelo solo oveiro, por tudo. Cada propriedade tem uma realidade, uma é melhor para cria, uma tem que ter um pouco de ovelha, a outra não dá, a outra pega enchente, a outra... Então, a gente vê bolos prontos aí, a gente escuta a palestra de A, de B, conversa, e às vezes, numa questão de uma propriedade vizinha tua, aquele modelo não se adapta à tua propriedade. Então,
Na minha ótica, cada propriedade tem uma vocação e a gente tem que, dentro dessa vocação, discutir em casa. A maioria das propriedades, pelo menos de nós 3, são empresas familiares, né? Então tem que discutir dentro de casa, tem que conversar com o agrônomo, com a pessoa que planta o arroz, com o pessoal que dá assessoria na pecuária, tudo, e buscar um modelo que seja viável para a propriedade, que eu tenho certeza que na 4 Folhas é um modelo. Eu lido com propriedades diferentes, cada qual tem seu modelo. Eu tenho certeza que o Luiz, que lida no Paraíso e lida no Uruguai e conhece a realidade de dentro, de trabalhar, ajudar, auxiliar toda a família, que são diversas propriedades, e cada qual, um produz touro, o outro é boi, o outro é cria, o outro é mais arroz, o outro entra um pouco de soja, o outro tem um cantinho que dá alfafa, e a gente tem que entender isso para poder trabalhar, porque nós vamos ter esse problema de clima cíclico a cada tanto tempo, nós vamos ter problema de água, nós vamos ter problema de diversas coisas, de parceiros bons, parceiros ruins, tudo, mas se a gente não for protagonista dessa história, a gente acaba assistindo. Falasse um ponto que eu acho que que a gente pode salientar. E a coisa mais difícil que tem de mudar é a cultura de um povo. Não, é a coisa mais difícil de mudar. A cultura do que vai na terra é uma barbada. Fechou o ciclo, semana que vem tu planta outra coisa, colheu agora o arroz, planta o que tu quer, vira... A cultura do povo é a coisa mais difícil que a gente tem de mudar. E a cultura de fronteira é uma cultura muito particular. É verdade. Que é mais difícil, que é bairrista, né? E tem tradição, tem muita coisa. Não sei te dizer se é mais difícil, senão eu digo... É uma cultura de fronteira. Um povo, da guerra, ele cruza pro lado de lá, ele vem pro lado de cá, a mão de obra é diferente do que a mão de obra daqui, é bem diferente da mão de obra que eu tenho em Manuel Viana. Em Alegrete, Manuel Viana. Mas é parecida com a que tem de Alegrete e Quaraí. Então, assim, nós temos uma cultura, essa cultura passa desde da mão de obra até o dono da propriedade, o cara que planta, o brete, a prefeitura, Então, a coisa mais difícil que tem de mudar é a cultura. E um ano como esse nos empurra a mudar a cultura. Começa a não ficar opcional mais mudar a cultura. Bernardo, só para concluir aquele momento que eu estava falando. Não, cedo ainda. Desculpa, Luiz. Não. Concluir que eu digo meu raciocínio, porque é tanta coisa interessante que nós estamos discutindo aqui, e eu concordo. Se eu tivesse que fazer um comentário sobre os comentários do Marcelo, eu botaria um ponto só, porque eu fecho em gênero, número e grau com ele. Até parece que nós combinamos a entrevista essa. Nós fizemos com o agrônomo, nós temos uma assessoria de um agrônomo realmente muito capaz, muito competente, com muita experiência, e uma experiência diferente, porque não é uma experiência de uruguaiano. Dá nome aos bois, então, tá tão bom. O nosso agrônomo é o proprietário da empresa Quatro Costados. Certo. Tá, se chama... Não é do grupo 4 Folhas? Não. Podia ser. Santiago Soares de Lima. Na verdade, ele é doble chapa, ele é de Rivera, de Livramento, é mãe brasileira, pai uruguai. Ele trabalha na fronteira pelo lado do Uruguai e na fronteira pelo lado do Brasil, de Bagé, Dom Pedrito, Livramento, Rosário, Quaraí e Uruguaiana. E o Santiago realmente nos abriu o olho e nos mostrou, não abriu o olho, senão nos mostrou uma realidade muito diferente em termos de rentabilidade do negócio do que nós estávamos acostumados. Hoje ele dá assessoria para algumas outras propriedades aqui em Uruguaiana. E eu digo, se tu tiver um horário, um dia, convida ele, porque é uma pessoa de uma cultura bastante diferenciada, cultura geral e cultura técnica. E aí, com experiência em lavouras de sequeiro, soja, trigo, milho, e muito experiente em pastagens, muito experiente. E aí, só para completar aquele nosso rodízio das lavouras, que eu acho que realmente esse rodízio ele é benéfico para todos, Nós estamos montando um rodízio ali que nós imaginamos em torno de 7 anos de rotação. Tá? E aí seria um deles 2 de arroz, 2 de soja, 1 de milho, 2 de pastagem, entendeu? Nesse sentido. Só que isso aí realmente choca um pouco, talvez, porque no momento que tu sai da tua área de conforto, tu meio tranca.
E na verdade isso traz um benefício tão grande para todas as culturas, inclusive a cultura que tem mais rentabilidade uruguaiana, que é o arroz, porque nós estamos aqui falando, mas realmente a cultura que tem mais, que dá mais rentabilidade uruguaiana é o arroz. Só que além do arroz, nós podemos ter rentabilidade em outras áreas, como no caso a pecuária, como no caso a soja, daqui a um tempo, com adaptação à espécie, à irrigação, não irrigação, sabe? São várias situações, como estava dizendo o Marcelo, vamos ter que sentar na mesa e conversar. Essa é a nossa realidade. E aí tu diz, Baxê, mas planta 2 de arroz, aí um de soja, um de milho, 2 de pastagem. Sim, só o que tu vai economizar em herbicida para uma lavoura de arroz, dando exemplo, a cultura que mais existe em Uruguaiana e que mais rentabilidade dá, é extremamente interessante. Fixação de nitrogênio, capacidade de matéria orgânica no solo que vai ficar. Então, são N fatores. É simplesmente abrir um pouco a cabeça e olhar o todo, como diz o Marcelo. Eu acho que a gente tem que ser protagonista dentro das nossas propriedades. E eu acho que isso realmente vem para ficar. Acho que as adaptações estão acontecendo. Tu tem muita razão no que tu fala, que começaram por grandes agricultores. É óbvio, ele tem um pátio de maquinário gigantesco que grande parte do tempo fica ocioso, que poderia estar, sei lá, produzindo uma lavoura de trigo ou produzindo alguma outra coisa. E isso aí traria muita coisa interessante para a Uruguaiana, agregando muita qualidade, melhorando fertilidade, qualidade de matéria orgânica no solo, N fatores que eu acho que vêm para agregar a nossa região. Essa condição, também fecho em gênero, número e grau, ela também tem favorece, vamos puxar um pouco para a pecuária, com que a gente abra os olhos para uma outra situação que ajudaria neste momento, que é guardar comida. Que é um problema que a gente tem muito grande, muito grande. Não tem essa cultura, como o Marcelo disse, não temos esse hábito de guardar comida, né? E acontece de que esse hábito, a falta deste hábito, neste momento, se tornou, tá claro aos olhos, né? Ao ponto de aqui se trazer comida de Pelotas. Pré-secado da região de Pelotas que veio. Mas para guardar tem que produzir. Não, tá bem. Então a primeira cultura é produzir comida. Para depois a gente guardar a comida. Só que na cultura de uma lavoura de inverno, te possibilita da resteva da lavoura de inverno tu utilizar. Fazer comida, por exemplo, de um trigo, enfardo do trigo também. Uma possibilidade. Da lavoura do arroz também tem outra possibilidade. Faz os fardos nesse ano. Não. Né? Teve um momento dos fardos que no trigo depende muito do que vai vir depois, né? Porque a palha do trigo é muito benéfica para a umidade do solo na soja. Sem dúvida. Né? Tô te dizendo, mas vai ao encontro do que eu vou te dizer agora, quer ver? Ó? Discussões, né? Sobre claro, o assunto. Mas teve um momento que você começou a fazer muito fardo, né? Você começou a fazer fardo da palha do arroz e que nessa discussão era o seguinte: é regra fazer palha do arroz, tem que fazer em tudo. Não tem que fazer em tudo. Tem que fazer de uma forma estratégica. Quanto tu vai precisar? Então não é uma regra. Na do trigo, também não é uma regra. É uma possibilidade de se fazer. Perfeito. Né? Perfeito. Então se abrem as discussões. Tu também comentaste, não é uma receita de bolo. Tu vai para uma outra região onde a regra da propriedade enfarda tudo. Vira tudo, solta. E quanto sai do solo junto com essa palha e com esse ferro? Tem essa condição também, então por isso que não pode ser. Perfeito, né? Exatamente isso. Bernardo, tu sabe que essa semana teve uma visita aqui de um amigo que é produtor rural na região de São Lourenço do Sul e na região do Cristal. Aí teve visitando, andou comigo aí nos diferentes lugares. E ele virava pra mim a cada meia hora, 40 minutos, o que comem? Ele me perguntou, o que come, Marcelo? Se riscar um fósforo, incendeia tudo. Já deu essa chuva da semana passada, mas não verdejou ainda, né? Um canto, tudo. E é impressionante, né? Porque o estado do gado, cavalo, ovelha, enfim, tudo, não condiz com o que os olhos estão vendo.
Claro, a minha grande preocupação é a água agora e a entrada do inverno, porque entrar no inverno com campo rapado vai se atrasar tudo. Aí realmente nós vamos ter problema aí vamos colher em escala real, né, que reflita isso. Nosso gado é um gado adaptado já, um gado que conhece, então diferente, aí vai para a região de Júlio de Castilhos, de Passo Fundo, eles cercam o matinho que não vai à soja e mantém o gado no inverno ali. Não tem muito gado nas propriedades. No verão, quer dizer, ali, enquanto planta. Então, assim, qualquer canto pros caras é boia, sabe? E a gente ainda não tem essa cultura, a gente ainda subaproveita as propriedades, né? Então vem ele me diz o que tem pra comer. Eu disse, não, mas no costado do mato, dentro, vai tomar água, vai lambendo e tudo. Claro, o bicho, vamos dizer, procura comida, né? Isso é uma coisa... E a gente dentro das propriedades vai ter que trabalhar melhor, né? Essa que é a verdade. Tem que dividir mais, tem que piquetear mais, tem que mudar a cultura, tem que ter mão de obra, não dá para esperar. Daqui a pouco vai ter que fazer o milho que o Luiz está falando, trabalhar com silagem, como acontece em algumas propriedades. Enfim, esse ano nos empurra a não possibilidade de escolha. Ou nós mudamos ou nós paramos. Realmente eu concordo contigo. Na necessidade desse ano, eu vou voltar de novo nos fardos que a gente está fazendo muito e tem muito para fazer ainda para frente. Vai abrir mais ainda, não para discussão, mas ele vai se tornar mais claro de que é necessário se fazer. Porque olha só, o que também, do ponto de vista da discussão, o que pode acontecer? Digamos que uma propriedade tem alimentação para o seu gado, tá? Ou que está avisando que tem que guardar a comida. E vem uma seca dessa. Lá no início do ano passado, lá para setembro, você tinha uma previsão de que seria seco, mas não dessa forma como foi. É que eu acho que, na verdade, acumulou duas secas, né? Não, três. Três, porque o verão passado foi gigantesco, o outono muito curto, em abril já caiu geada, o inverno não foi um inverno extremamente chuvoso, e eu vou dar um exemplo para vocês, eu plantei uma alfafa dia 20 de agosto, e na Paraíso ficou quase 50 dias sem chover. Morreu a alfafa, ela não germinou. E aí já começou a primavera seca, sem muita chuva, e o verão, então foi um desastre. Foi uma seca longa essa nossa que nós estamos terminando, tomara Deus agora. E a propriedade se organiza de certa forma, não precisamos fazer comida, mas nós vamos fazer um estoque, vá que dê alguma coisa, tá? Tá bem. Mas o seu gado ficou bem. Todo o restante do cenário deu essa seca absurda, e digamos que aquela propriedade que tinha comida e o seu gado estava com estoque para manutenção e tal, abriu uma possibilidade de compra de gado para quem tem comida maravilhosa. Ou de venda de feno. Então tu abre outras frentes, outras possibilidades. Então tá bem. Vai ser regra? Não vai ser regra. Mas vai ter um comichão ali que vai estar sempre cutucando. Será que a gente não faz alguma coisinha? Vá que deu uma seca, será que não é uma oportunidade de compra? Muito da pecuária tem um alto percentual, dependendo do negócio, é o maior percentual de rentabilidade, que é o preço de compra e o preço de venda. Perfeito. Né? Então daqui a pouco abre-se uma oportunidade para outros tipos de negócio, né? Essa condição de que a gente comentou aqui no Uruguai é a mesma realidade, Luiz? Só que eu tenho alguns fatores no caso. Vamos comparar as minhas duas realidades. Certo. Eu aqui tenho arroz, lá não tenho arroz. Aqui o arroz te leva água pelos valos, te dá água em vários potreiros, água de qualidade, água limpa, te infiltra e te irriga algumas áreas de campo nativo. Então tem alguns outros fatores que são importantes que a lavoura de arroz traz aqui. Lá eu sofro muito mais com a seca, porque eu não tenho barragem na propriedade, eu tenho açudes, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 açudes. Dos 6 açudes, só um ficou com água.
E açudes bons. Todos secaram, 100%. Aí entra calor, entra a evaporação, que está cada vez maior e tem institutos para medir isso, que a gente se assusta. Tá, mas não fez tanta seca. Sim, mas é a evaporação que está acontecendo com essas altas temperaturas. Então eu aproveitei para fazer novos açudes, limpar açudes velhos, organizar minha vida dentro de situação. Eu tenho uma área importante de mato que realmente é o que me salvou em grandes momentos, porque o gado, o mato te dá recurso, entendeu? E te dá recurso. Tem uma área quase 350 hectares de mato, áreas fechadas de mato. O gado levanta a cabeça e come folha de árvore, entendeu? Quando a situação de seca, dentro tem lagoas que não secam nunca, mas assim como tem os sangradores que entra a vaca num pocinho dentro do mato, vaca preta, barro preto escuro com a sombra do mato. Para te encontrar essa vaca só se tu andar de a pé. E aí já vão 5, 6, 7 vacas atoladas, desatola, umas vivem, outras morrem. Sabe, são situações totalmente diferentes. Existe um rio no meio só, do lado de cá e do lado de lá. Passo da Cruz, campos bueníssimos, mas o que acontece? Realmente eu vou ter que começar. Eu tenho área de pastagens lá, que são áreas destinadas à venda de touros, que o principal negócio da propriedade lá é venda de touro. Nós temos um gado muito antigo, o segundo gado mais antigo do Uruguai, Angus puro, que era a origem do Dom Jorge Piegas. E esse ano, 2023, vai fazer 20 anos de venda de touro, de remate de touro no Uruguai. Então é muito focado a isso. Esse ano eu tive 3 potreiros na volta das casas com bebedor e um que era o potreiro que o açude não secou, que eu mantinha as categorias dos touros. O resto, meu amigo, abre porteira e misturou tudo. Terneira, novilha, vaca de cria, sabe, uma situação horrível. Mas eu concordo, eu digo, esses anos de crise servem muito para a gente pensar e se organizar de uma maneira ou de outra, para tu não passar por esses grandes problemas novamente. Tu entraste numa conversa que eu acho que é importante a gente ir delineando para isso, a questão de mercado, né? Vocês têm lá no Uruguai um remate importantíssimo, né? Se não um dos mais importantes, né? Existem remates com mais tempo de história, muito mais tempo de história que o nosso. Nós temos a vantagem de ter um gado selecionado há mais tempo que os outros. E procuramos selecionar um gado muito adaptado à nossa clientela e à nossa região. O que é isso? É um touro de 3 anos. Tu vai ficar mais um ano com esse problema em casa? Vou. Mas eu em 20 anos não tenho uma reclamação de touro. Uma. Porque o touro não trabalhou, porque estava calor, você deitou, passa só deitado na sombra. O que eu me preocupo com isso? O cigarro trabalha em grande parte em basalto superficial, pedra, campo duro, e eu estou trabalhando, e meus clientes são basicamente Ribeira, Artigas, Salto e parte de Taquarembó. Ali são regiões mais duras, mais secas. Meus touros vendo de 3 anos, meus touros são de campo até o ano do remate. No ano do remate eles vão para pastagem e vão para uma suplementação nos meses finais ali para dar um apronte, mas são touros muito rústicos. O que acontece com isso? Eu consigo manter uma clientela importante, porque tem muita gente que traz touros extremamente preparados para vender na nossa região, buscando as regiões de cria do Uruguai, que hoje estão muito bem definidas, mapeadas, regiões de cria, região de invernada e lavoura, e trazem touros excessivamente preparados, e esses touros não trabalham. Eu particularmente saio para comprar genética fora de cabanhas pontuais, e eu já tenho as cabanhas que servem para minha realidade e as que não servem por excesso de preparo. Então são realidades um pouco diferentes, são prazos curtos para pagamento. Sim. Lá no Uruguai. Lá no Uruguai existem duas formas de pagamento, à vista ou em 6 meses direto. Diferente daqui, que são algumas 12, 14, 18 parcelas, e eu acho que a gente tem que controlar isso muito, porque tu precisa pagar conta, né? Tu não pode esperar tanto tempo. Então são situações um pouco diferentes em alguns casos, e a gente tem que realmente
estudar o mercado. E aqui vocês participam do remate da Santo Ângelo, que é o maior do país, mais antigo do país. Exatamente. Né? O título do remate Santo Ângelo é que realmente é o remate mais antigo do Brasil. Vai dizer, mas por que isso? Porque o meu avô, meus tios-avós, nossos avós e tios-avós iam muito para a Argentina. Isso, a cultura de remate é essa cultura de fronteira, né? E aí, aí que entrou. As exposições eram Palermo e Prado. E aí vinham essa realidade lá e puxaram para cá, tanto que os primeiros remates nossos foram feitos por rematadores uruguaios. Vitorica. O primeiro ano foi o Santo Ângelo e no ano seguinte começou o da Paineiras. Os anos que... E aí, então, que eu digo, são situações que trouxeram isso para nós aqui. Esse ano, e eu já abro aqui publicamente, vai haver uma mudança um pouco no remate. Por quê? Porque a Santo Ângelo hoje é administrada e parte feita pelo Cabeto, meu tio, e o remate Santo Ângelo era composto por algumas cabanhas. Cada cabanha entrava com alguma raça. Certo. Santo Ângelo entrava com Erifor e Brafor, Odair Gonzalez entrava com Brafor, nós entramos com Angus e a princípio entrava com Brancos. Aí, por uma opção decisão do Cabeto, ele definiu que ele ia querer fazer o remate solo. E aí, o que acontece? Com isso, nós seguimos com a nossa mesma tradição de 57 anos de remate, só que vai ser feito um remate em outro local com as cabanhas que saíram do remate Santo Ângelo. Certo. Saíram, não sei se a expressão correta, mas sem problema nenhum, sem nenhum tipo de estresse, briga, nada. Foi uma decisão espontânea do Cabeto pelo volume de oferta que ele tem. Ele faz 2 remates por ano, talvez ele vá concentrar os remates dele num só. E esse remate nosso vai acontecer com a Odair Gonzalez com Brafor, que já era participante do remate Santo Ângelo há 20 anos, Princípio e Paraíso. Essas 3 cabanhas vão vender esse ano no local Umbu. Certo. Tá? Por uma decisão dos 3 que vão seguir junto, com a mesma tradição, com a mesma experiência dos 57 anos, com um outro nome, mas vai ser desmembrado, digamos assim, do nome Santo Ângelo, mas com a mesma tradição e experiência dos 57 anos que foi feito por todos, né? Depois vamos entrar, Marcelo, na questão como a Reconquista se posiciona nesse quesito. Vamos pro intervalinho, Roger. Antes da gente ir, só agradecer ao seu Ramon Bica Lopes. Bom dia, Bernardo e ouvintes, um abraço grande, bom programa, e também bom programa, e os convidados Luiz Neto e Marcelo Cairoli. Seu Luiz Lali também, da mesma forma. Bom dia, seu Luiz, está sempre conosco aqui. Roger, vamos lá? Cordilheira dos Andes. Rádio Charrua FM 95.1 Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 24 horas no ar. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva,
com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas, e em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Agende sua visita 3412 4033 ou 99607 1050, e-mail campanhanovaAurora@uol.com.br. Sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Olha só esse extrato. Não aguento mais pagar manutenção de conta. Você ainda paga? Sai dessa e vem logo pro Sicredi. Aqui a tarifa é zero. Tarifa zero? Mas é isso que eu quero. Então aproveita que você não vai mais pagar manutenção de conta e paga a conta desse cafezinho aqui. No Sicredi é assim. Você não paga nada pela manutenção de conta. É tarifa zero. Acesse sicredi.com.br/seja associado e abra a sua conta. Vem. Quem tá entrando na audiência agora, tá conosco aqui o Luiz Neto e o Marcelo Cairoli. E a gente já passou por diversos assuntos, desde a psiquiatria até a solução até a solução da lavoura de soja e arroz aqui em Uruguaiana. Tchê, Marcelo, comenta um pouquinho da Reconquista, como ela se posiciona em... Tá faltando a gente lidar nos hortifruti granjeiros, que também tem assunto aqui, né? De mercado, que também tem assunto. Alguns sabem. Como é que a Reconquista se posiciona na questão de mercado e que também tem um remate muito importante? Bom, a Reconquista tem uma tradição muito grande no Angus, né? E embora... a experiência do cara, né? Não, que é tempo de estúdio, vem, consegue... É diferente, parte artística. A Reconquista no Brangus, o meu avô Cairoli, o avô Flávio, tem também a parte que veio da origem da Paineiras, né? Foi um dos fundadores da raça Brangus, e a Reconquista, a gente, embora não ofertasse touros Brangus, tem o número 007 na Associação Brasileira de Criadores de Brangus, então tá desde a formação da raça, e muito do nosso gado é Brangus, do nosso gado geral, e nós temos um foco muito grande na genética. Trabalhamos com um grupo pequeno de fêmeas e trabalhamos com muita transferência de embrião, pequeno a níveis uruguaianenses, né? Trabalhamos com muita transferência de embrião, FIV e essas tecnologias. No início da criação da Reconquista, só existiam 3 lugares, ou 3 famílias, digamos assim, onde tu poderia comprar Angus puro. Como as fêmeas Angus puras, não existia tecnologia de transferência de embrião, isso eu estou te falando nos anos 90. Só existiam, tu comprava ou dos Macedo, ou dos Bastos em geral, ou dos Telechê.
E o que ia à venda era alguma vaca velha que não pegou cria, alguma vaca velha com apanhas de outono. Então tu tinha muito CA, tu tinha... mas puro, tu tinha uma oferta de 5 vacas, 3 vacas, 8 vacas. Então se começou pensando nessas vacas. E aí o processo é longo, né? E nós ali em 90 e poucos, levando pôneis a esteio, levamos uns terneiros. E a família Gutierrez, a Três Marias, sempre foi muito amiga, né? Foram sócios do vô Flávio na Argentina, num campo. E quando faleceu o tio Neco em 89, eles vieram para ajudar na cabanha, que o tio Neco tocava a cabanha. E aí no ano seguinte, em 90, faleceu o vô, e na sequência eles seguiram vindo. E aí, conversando com o pai, o Frank, já estavam fazendo transferência de embrião lá. Então, fizeram um projeto de 50 prenheses ano durante 5 anos. E aí nós trouxemos essa genética para cá, e nessa época não existia, né, a transferência. Vinha o Monark, vinha fazer as transferências, era uma coisa bem pioneira mesmo. E aí a gente comprou algumas vacas lá e esses pacotes de prenheses. E aí, desde a fundação do ranking da associação até o 12º ano, nós ganhamos 11 anos o ranking de melhor expositor e criador da raça Angus. E aí isso, vamos dizer, naquele momento a gente vendeu muitas matrizes para transferência de embrião para o Brasil inteiro, e touros para Central e tudo. Naturalmente que a tecnologia, vamos dizer, todo mundo ficou com a mesma genética, todo mundo ficou com a genética Três Marias, então todo mundo acabou se abastecendo e fazendo um modelo parecido de negócios. E aí então faz uns 10, 12 anos o pai foi aos Estados Unidos e foi lá no SAF, na Safra Angus Valley, e daí fez um negócio durante 5 anos também de fazer uma exclusividade para o Brasil. Foi ele e o Paulo Castro Marques. E aí a gente trouxe embriões lá da melhor genética do Angus atualmente no mundo, né, que provém a genética para todo mundo. Inclusive teve o remate deles esses tempos, é uma coisa que vale a pena pesquisar e ver. SAF Angus Valley, né? SAV. E aí foram algumas coisas interessantes, né? Tem um cavalo dentro de toda a propriedade. Trabalha um funcionário, o dono, a esposa e um dos filhos. Tira o sapato para entrar em casa. Receberam para almoçar, são 6 pratos, 6 bifes. Só quadriciclo. É impressionante, assim, e produz um monte de touros, é uma coisa... Não conhece o cara, o maior produtor de genética do mundo, não conhece a capital do país dele. Os caras vivem dentro da propriedade, trabalham dentro da propriedade, não tem... E aí se trouxe isso. E com isso se formou um núcleo genético de animais puros da SAV. Esse ano o touro, o grande campeão rústico da Expo Inter, grande campeão geral, é filho de uma vaca nossa. Nós com isso temos touros em diferentes centrais com a genética 100% da SAV. Inclusive touros aqui 2 touros aqui na Renascer com Pavinho. Então o negócio sempre foi muito focado em genética. Naturalmente que tem a produção de touros paralelo a isso. E a gente vendeu muitos anos no remate da Paineiras, em diferentes remates, e faz 12 anos fazemos um remate em Londrina também. Então temos uma recria no Paraná, e hoje vamos dizer que 50% da nossa venda de touros é fora do estado do Rio Grande do Sul, e 50% da venda de touros é dentro do estado do Rio Grande do Sul. E aí fazemos leilões virtuais, vamos ter um no dia 21 de maio, e um em setembro. O de 21 de maio nós vamos ter uma oferta de touros Angus e brancos ao redor de 30 touros e uma oferta grande de fêmeas. Por que em maio? Porque a soja mudou o ciclo da pecuária. Então o entore não é mais de outono nas propriedades de soja. O entore virou um entore de inverno. E aí nós mexemos esse remate para maio, que normalmente era em abril, era em Londrina, né? A gente tocou esse remate para maio porque realmente uma demanda das pessoas, dos clientes, de mexer e atrasar um pouco, porque o entore da turma essa da soja e tudo, os terneiros nascem
ainda no inverno, né? E é um ciclo completamente diferente do nosso ciclo, que é o nosso ciclo de primavera aqui da nossa fronteira. Que também está mudando, né? Também. Porque tu vê que todos os remates tradicionais de primavera aqui em Uruguaiana eram novembro, dezembro, né? E vem correndo e vem baixando. Começou, na verdade, aqui o primeiro remate a ser mais cedo foi o da GAP, que normalmente anda na volta do dia 20 de setembro, e hoje já existe quase todos os remates estão dentro do mês de setembro. Luiz, te ajudando nisso, né? As feiras grandes sempre foram as feiras de primavera, né? Nós tínhamos a feira de primavera, dava início à comercialização de todos os remates. As feiras tradicionais são as de primavera. Há poucos anos atrás começaram as feiras de outono. E hoje, faz 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, que a feira de primavera, quando eu estive presidente do núcleo de Crioulo, há poucos anos atrás, a discussão do sindicato era de extinguir a feira de primavera. E era uma votação de extinguir ou não. Então, essa mudança do ciclo da pecuária, né, hoje ninguém mais tem animais em outubro, novembro, cuidando e tudo, ou tu já está comercializando nesses meses e não dá mais o início. Então, vamos dizer, é o mercado mudando a tradição. Claro. Eu acredito que em muito pouco tempo, tirando o cavalo crioulo, um especial abraço para a nossa presidente Márcia Pegas, que vem fazendo um super trabalho aqui na frente do núcleo. Tirando o crioulo, que acaba levando gente para a exposição de outono, porque são os passaportes de esteio, para a exposição, quer dizer, de primavera, porque o cavalo acaba juntando gente, sempre que o pessoal está cuidando de alguma coisa, e tem o ciclo do freio de ouro, das paleteadas, tudo. Eu vejo com pouca possibilidade de refortalecimento. Isso não tem nada a ver com a pandemia, e sim com a mudança do ciclo e com a aceitação dessa mudança do ciclo. Eu vejo que as nossas feiras de primavera acabam tendo um super esforço, e é um ponto que a gente vai ter que pensar juntos, né? Acabam tendo um super esforço para acontecer e acabam não tendo sucesso. Isso não é por culpa da falta de organização ou da superorganização de um sindicato A ou B, dos produtores A ou B, é porque realmente o mundo mudou. Então nós temos que ter essa conversa em reuniões, em diálogos como esse que nós estamos tendo, para nos adaptarmos a essas mudanças, né? E não pressionar nós produtores para a gente conseguir mexer e levar ou mudar o remate, ou entrar dentro de um ciclo, porque realmente o ciclo mudou. Perfeito. Tia, nós estamos chegando no final do programa e eu acho que é importante a gente comentar, tu entras na conversa do cavalo, né? Eu nunca, estou aqui quase há 3 anos, eu nunca fiz um programa sobre cavalo. Estou botando aqui a minha culpa. Tá, eu não sei, hein, presidente Márcio, eu não sei se isso é um convite ou se é uma intimação. Então, eu já deixo aqui da conversa da gente armar esse programa, tá? Porque como bem disseste, é um mercado, é um nicho, eu não sei, enfim, podemos adjetivar aqui como quiser, mas movimenta muita gente, né? E movimenta de ano inteiro. Bernardo, a manada da região, a manada de Uruguaiana é a manada mais populosa da raça. A genética que se tem aqui na região é uma das mais vitoriosas, e o núcleo que leva o nome do meu avô, o núcleo Fábio Bastelechê, que é o núcleo de Uruguaiana, presidido hoje pela Márcia, que o Luiz já foi presidente, todo mundo contribui, o Luiz muito ativamente, independente de quem seja o presidente. O Luiz é um pau-ferro daqueles, apoia sempre, consegue gado, enfim, movimenta o processo. Como núcleo, o grande exemplo de núcleo que nós temos hoje em todo o país, né? É o núcleo mais forte, o núcleo com mais premiado, mas é o núcleo que ainda tem a coisa inicial, que é o juntar todo mundo, a troca de ideia, a janta, os filhos participando, a democratização do processo do cavalo, sabe? Então é um núcleo que está de parabéns, é um núcleo que não tem 2 grupos, sempre é um grupo, entra um presidente, todo mundo apoia, é realmente um exemplo. Tu tens aqui matéria para fazer 1000 programas, não um programa. E dentro disso,
esse ano, depois de muitos anos, 8, 10 anos, sem classificatórias ao freio de ouro no interior do estado, só em esteio, né? Vamos dizer, só tinha em esteio. Vai haver, eu vou deixar para o Luiz falar sobre a cobertura da pista de esteio, mas com isso, 2 núcleos foram escolhidos para sediar as classificatórias do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o Bocal em Rolante, que é ao lado ali, que não é um núcleo, é uma propriedade privada. Naturalmente tem um núcleo por trás ajudando, mas 2 núcleos foram escolhidos pelo seu trabalho, pela contribuição ao longo dos anos, por tudo que vem sendo feito, que é feito, para sediar as classificatórias do interior do estado. E um deles é o Uruguaiana. É um motivo de grande orgulho para mim e para nós de toda a comunidade, né? Poder sediar, que nem diz o Luiz, depois de muitos anos, uma classificatória, e talvez a última classificatória do interior do estado. Porque depois da cobertura da pista, naturalmente, deve regressar tudo para esteio. Muito bem. Luiz, a gente tem... Quanto tempo a gente tem, Roger? 5 minutinhos. Desculpa te deixar para esse papo que eu botei aqui minha culpa mesmo, tá? E fica aqui o microfone aberto, vamos armar isso aí e vamos vir e comentar mais sobre isso. E me cobrem, por favor, tá? Estão liberados para me cobrar pra gente falar sobre mais isso. Sim. Comenta um pouquinho essa questão. Na verdade, como a BCC montou uma estrutura de excelente qualidade em esteio e o parque de esteio abriu aquela parte toda do cavalo crioulo, que chamam a cidade do cavalo, melhorou pista, cocheira, a estrutura toda da BCC está muito, muito qualificada lá. Então ela puxou as classificatórias todas para lá, para ter mesma qualidade de pista para todos os concorrentes, mesma qualidade de jurado, mesma qualidade toda, procurou igualar da melhor maneira possível para todos os concorrentes. Com esse projeto novo da cobertura da pista de esteio, que é uma coisa que vem há muitos anos se tentando fazer, e esse ano se chegou ao ponto de equilíbrio e vai se fazer, se abriu a opção de fazer no interior algumas classificatórias para os núcleos com todas as qualidades que o Marcelo já citou. E amanhã, domingo, vai ter uma live no YouTube da ABCC explicando realmente como vai ser e de que forma vai ser feita a cobertura, que muita gente ainda, inclusive eu, não sei, porque é uma decisão ali interna da diretoria, eu não faço parte dessa diretoria, então vai ser muito bem explicado aquilo ali. E um dos núcleos vai ser o Uruguaiana. Bom, é um orgulho para nós, acho que o núcleo de Uruguaiana realmente merece isso por todos os anos de empenho e dedicação à raça, é merecido. Então acho que é um momento importante. Outro momento importante, final de abril, FIC em Buenos Aires, a exposição que reúne os melhores animais do Uruguai, do Brasil, da Argentina e do Paraguai, que são os países que compõem a FIC, que é a Federação Internacional de Criadores de Cavalo Crioulo. Acho que Buenos Aires é maravilhoso normalmente, com seus restaurantes, com seus lugares lindos. Acho que é um bom momento para ir visitar Buenos Aires a partir do dia 24, e acho que o Brasil vai estar muito bem representado morfológica e funcionalmente. Vai ter finais de todas as provas utilizadas na América do Sul: paleteada, freio de ouro, morfologia, movimento à la renda, corral de aparte, várias e várias provas. Para quem gosta de cavalo, realmente é um belo convite. E o Brasil com certeza vai estar muito bem representado. Esses animais vão passar por Uruguaiana, ficarão um tempo aqui para revisão de exames e autorizações para entrar por uma importação temporária na Argentina. E o núcleo vai estar de portas abertas, com refeições, almoço e janta durante esse período. Vale a pena quem gosta de cavalo ir lá, porque realmente é uma seleção que vai cruzar pelo nosso parque aqui. Vai poder ver isso antes quem não puder eventualmente ir a Buenos Aires. Vale a pena passar lá no núcleo, almoçar, jantar. Presidente Márcia sempre abrindo as portas do núcleo, grande parceiro da BCC, o núcleo, e poder
ver isso aí, porque realmente é de alto fundamento. Muito bem. Gente, obrigado a vocês dois. Eu acho que foi uma conversa muito, muito boa, que eu gosto realmente dessa... Quando a gente pulveriza e que a gente não entra tecnicamente a fundo, mas que a gente vai e discute, conversa sobre problemas, possibilidades de soluções. Eu acho que fica, para quem está nos escutando, e que uma boa parte de quem nos escuta talvez não seja do agro, né? Mas vê que as realidades acontecem, que são diferentes e que tem essa discussão e vai ganhando mais conhecimento sobre o nosso agro. Obrigado a vocês dois, tá? E só um comentário que para mim é importante, é agradecer a presença de vocês aqui, porque são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. A gente convive pouco, Luiz, mas realmente eu quero deixar público aqui um carinho que tenho especial por vocês. Muito obrigado. Da mesma forma, acho que tu veio para dar uma mudada nesse programa. Não que o Cicico não tenha feito um excelente programa, porque ele é um cara muito técnico, um cara que eu admiro muito, mas mudou o perfil, abriu mais. Eu acho que cada um tem o seu tempo e acho que teu programa realmente está de parabéns. É o programa que eu escuto muito, a Rádio Charrua. Eu tenho que abrir aqui, porque como eu passo muito tempo dentro do carro, e a rádio que eu escuto todo o tempo é a Rádio Charrua, do tempo da AM e agora da FM. Muito bem, obrigado. Da mesma forma, Marcelo, em meu nome e em nome da Reconquista, aí quero agradecer. É uma honra poder participar disso, falar um pouco do trabalho da gente, de como a gente vê o mundo. E é sempre um prazer dividir com o Luiz aí qualquer mesa e roda de mate. E queria parabenizar a ti, Bernardo, toda a Rádio Charrua pelo programa. Não tem dúvida que é o agro. Tu falou que as pessoas que mais escutam não são do agro. O agro faz parte da vida de Uruguaiana, do mundo. Então não há ninguém que não tenha a ver com agro. Acho que isso é uma coisa que, graças a Deus, programas como o teu e hoje a mídia, de uma forma geral, vem desmistificando determinados processos e mostrando a importância do setor produtivo, do setor primário. E quero deixar aqui os parabéns para vocês e que continuem fazendo esse trabalho que está muito bom. Valeu, muito obrigado. Agradecer aos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o alimento de todas as horas, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você. Em Membu e Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55-99623-9936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford, Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 ou ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora@uol.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Renascer Biotecnologia. Muito bem, muito obrigado a todos. Fiquem agora com Voz no Esporte. Um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem. Rádio Charrua FM 95.1 Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 24 horas no ar.